Queridos, em 1 Samuel 11, versículos 1, 2 e 3, diz assim: Então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhe respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Olha só, queridos, que situação é essa aqui? O rei Naás, rei dos Amonitas, rei de Amon, ele faz então essa afronta ali ao povo de Deus na cidade de Jabes Gileade. Ele ali primeiro cerca toda a cidade e os moradores ali da cidade de Jabes Gileade. E os moradores então de Jabes Gileade ali, vendo que não tinha como guerrear contra o exército forte, grande, poderoso do rei Naás, rei dos Amonitas, e para não morrerem nas mãos dele, então o que é que acontece? Eles vão fazer essa proposta para o rei Naás: Faze aliança conosco e nós te serviremos. Você vai ver isso aí no versículo 1, 1 Samuel 11, versículo 1, na segunda parte do versículo. Eles irão fazer essa proposta para o rei Naás, rei dos Amonitas: Faça aliança conosco e nós então te serviremos. Nós seremos por servos teu. Porque o rei Naás com seu exército havia cercado toda a cidade de Jabes Gileade. Então eles se viram em apuros. Eles não tinham outra alternativa naquele momento ali, a não ser se entregar e fazer uma aliança para que o rei Naás não os matasse e eles então iriam ser seus servos. Mas aí vem a pergunta: será que essa era a vontade de Deus, meu irmão? Que o seu povo ficasse por servo dos seus inimigos? Que o seu povo se visse ao seu inimigo? Nós sabemos que muitas vezes ali no Antigo Testamento isto acontecia por conta da desobediência do povo a Deus. Muitas vezes acontecia. Resumindo a história aqui, eles vão ter o livramento. Saul, que foi escolhido como rei, no capítulo 10, um capítulo anterior, Saul é escolhido como rei de Israel. Ele ainda não havia sido proclamado, ele ainda não havia tomado posse da posição como rei da nação de Israel, mas ele já havia sido o escolhido. Deus havia escolhido Saul para ser o rei do seu povo, porque o povo havia proclamado a Deus por um rei, e Deus resolve então dar um rei ao seu povo, e quem escolhe Saul como rei é o próprio Deus, Há um entendimento às vezes por alguns que foi o povo que escolheu a Saul, mas não foi. Você vai ler ali em 1 Samuel, a partir do capítulo 9, você vai ver que é Deus quem escolhe e designa Saul para ser rei do seu povo. Então Saul já tinha sido escolhido no capítulo 10, mas ainda não havia tomado posse como rei, não havia sido proclamado. E os anciãos, os homens da cidade de Jabes Gileade, então eles mandam uma mensagem até Gibeá, que é a cidade de Saul, onde Saul morava, e chegando lá, pede socorro. Ali na cidade de Gibeá, o povo todo de Gibeá chora, fica em prantos, e quando Saul, que está voltando do campo com os bois de seu pai, ouve aquilo, ele é tomado por uma ira de Deus, E diz que o Espírito Santo se apossa dele. E ele então forma um exército ali de 330 mil homens, vai lá e livra os moradores da cidade de Jabes Gileade do domínio de Naás, rei dos Amonitas. Mas o que nós vamos tirar aqui como lição é o fato deste povo de Jabes Gileade querer fazer uma aliança com o inimigo, com o rei Naás. E o povo vai fazer essa proposta para o rei Naás: Faze aliança conosco e então nós te serviremos. Mas nós sabemos que essa não era a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus que o seu povo fizesse aliança com o inimigo. Nunca foi e nem nunca será.
Mas, infelizmente, muitos estão servindo ao inimigo de nossas almas, né? Contextualizando isso aí para os dias de hoje, muitos estão servindo a Satanás. Muitos estão servindo ao diabo. O diabo tem conseguido fazer discípulos, meu irmão. Muitos discípulos. O mundo tem mais discípulos do diabo do que discípulos de Jesus, do que servos de Deus, do Deus verdadeiro. Há muitas religiões, há uma variedade de religiões, há deuses, né, de todo tipo, mas o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, é uma minoria que segue, é uma minoria que serve, principalmente afunilando para Jesus. São poucos aqueles que entregaram suas vidas verdadeiramente para Jesus. Aceitam até falar de Deus, mas quando é para falar de Jesus, para entregar suas vidas para Jesus, aí a conversa já muda. Então o diabo tem conseguido fazer muitos discípulos. Ele tem muitos discípulos no mundo. Mas o que às vezes nos impressiona é que ele tem conseguido fazer discípulos até mesmo dentro das igrejas. Tem muitos discípulos do diabo dentro da própria igreja, que estão ali sendo joio e não trigo. Estão ali para ser motivo muitas vezes de tropeço para a fé de outros irmãos. Estão ali às vezes para causar escândalos no evangelho. Então a gente sabe que tem pessoas que estão sofrendo de todo jeito, mas resistem em fazer a vontade de Deus. E aí entregam suas vidas nas mãos do inimigo, para fazer a vontade daquele que são seus inimigos. A resistência é muito grande. Muitos preferem às vezes até sofrer fazendo a vontade do inimigo do que estar fazendo a vontade de Deus. Essa é a verdade. Muitos preferem estar ali sofrendo, mas estar fazendo a vontade do inimigo. Está mais satisfazendo o inimigo do que o próprio Senhor. Não sei se esse é o seu caso, mas pense bem. Não seria muito melhor estar fazendo a vontade de Deus e ter uma vida abençoada do que estar do lado contrário, fazendo aquilo que é a vontade do inimigo, fazendo aquilo que o diabo gosta? É verdade que muitas vezes até aqueles que estão com Deus também sofrem, também passam por muitas aflições. Mas sofrer muitas vezes e passar por aflições estando com Deus é muito melhor e é diferente de passar por tudo isto sem as bênçãos de Deus, sem os livramentos do Senhor. É muito pior você passar por tudo isso não tendo Deus, não tendo Deus do teu lado. A própria palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O justo, aquele que é justificado em Jesus, ele também vai passar por lutas. Ele também vai sofrer, ele vai passar por aflições. Mas a própria palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O próprio Jesus vai dizer em João 16:33: olha, eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas que você passe por momentos difíceis agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus e não ao inimigo de Deus, ao inimigo de nossas almas, que é Satanás. Infelizmente, muitos estão preferindo servir ao inimigo, sofrer as consequências, do que terem uma vida com Deus. Essa é a verdade. Ali a gente vê que o povo da cidade de Jabes Gileade quis fazer uma aliança, né, ali com o inimigo, e até mesmo servir o inimigo para salvar as suas vidas. Eles temiam as suas vidas. Era um outro contexto ali, queridos. E mesmo assim não havia uma certeza de que suas vidas seriam poupadas futuramente pelo inimigo. Porque a gente sabe muito bem que o inimigo, o intuito dele é sempre de destruir.
é sempre de eliminar com os seus opositores. Às vezes tapia ali que vai poupar, mas na frente destrói as nossas vidas, mata. E, infelizmente, nós sabemos que nos nossos dias muitos estão servindo a este inimigo nosso. Muitos estão servindo ao inimigo através de uma vida descompromissada com Deus, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, mas fazendo tudo aquilo muitas vezes que o diabo gosta, né? E o que é que o diabo gosta, meu irmão? O diabo gosta que você minta, que você seja desonesto, que você seja uma pessoa falsa, que você seja uma pessoa maldizente, fale mal dos outros. O inimigo gosta que você seja uma pessoa ruim, uma pessoa má. E nós sabemos que, infelizmente, existem pessoas que sentem prazer em ser ruins, em ser pessoas más, que promovam o mal. E outra coisa triste é que o mundo exalta essas pessoas. O mundo dá valor a essas pessoas. As pessoas ruins, as pessoas más, as pessoas desonestas, as pessoas que levam vantagem de forma, né, sempre desonesta, são exaltadas pelo mundo. Às vezes tem até mais respeito, né? São mais vangloriados aonde chega. E aí sentem prazer em ser pessoas ruins. Sentem muitas vezes prazer em serem pessoas más. O diabo também gosta quando você se deleita nos prazeres da carne. E é isso que ele quer. Aí você pode perguntar, quais são os prazeres da carne? É o que diz lá em Gálatas 5,19, as obras da carne. São os prazeres da carne. Olha o que diz em Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Tudo isto aí é obra da carne, meu irmão. E continua dizendo, no versículo 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tudo isso aí é o que o diabo gosta, meu irmão. E quer que você continue praticando, quer que você continue fazendo obras da carne. Mas ao invés de você fazer o que o diabo gosta, faça aquilo que agrada a Deus. Você sabe o que é que agrada a Deus? Primeiramente, que você reconheça Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Pronto. Primeiro ponto. Primeiro passo. Você quer agradar a Deus? Reconheça Jesus como o único Senhor, como o único Salvador da sua vida, que pode te dar a vida eterna. Reconheça que Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Você vai estar agradando a Deus. Primeiro ponto. Você também vai agradar a Deus renunciando a tudo aquilo que for obra da carne, dizendo não a tudo isso aí que está em Gálatas 5,19, as obras da carne. Você vai estar agradando a Deus fazendo renúncias a tudo isto. Queridos, mesmo tendo Jesus, uma vida sem renúncias não agrada a Deus. Você pode até dizer que tem Cristo em sua vida, tem Jesus, mas se você não faz renúncias, se você não renuncia à mentira, se você não renuncia à falsidade, se você não renuncia a ser uma pessoa maldizente, se você não renuncia aos prazeres carnais, você não está agradando a Deus. Você não está servindo a Deus. Na verdade, você está servindo ao inimigo. Deus quer que nós façamos a renúncia. Agrade a Deus. Não seja um crente, um cristão com um pé na igreja e outro no mundo. Lucas 14:33, Jesus diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, este não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, a tudo que não me agrada, tudo que o afasta de mim, este não pode ser meu discípulo. Renuncia a tudo aquilo que não agrada
a Deus, meu irmão. Renuncia tudo aquilo que não agrada a Jesus. O próprio Jesus disse em Mateus 16:24. Ele disse para os seus discípulos ali: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz sobre si e siga-me. Você tem feito renúncias por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, ou você tem procurado servir mais ao nosso inimigo? Você quer agradar a Deus? Então desenvolva em sua vida aí os frutos do Espírito de Deus, os frutos do Espírito Santo, porque quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, e esse é o primeiro passo para você agradar a Deus, é você se comprometer com o Filho dele, se comprometer com Cristo, com Jesus. E quando você se compromete com Ele, que entrega a sua vida para Ele, Ele lhe concede o Espírito Santo, Ele lhe concede o Espírito de Deus. E quando você tem o Espírito de Deus, você vai desenvolver os frutos do Espírito. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está em Gálatas aí. Gálatas 5:22-25. Sirva a Deus, querido. Sirva a Deus fazendo somente o que agrada a Ele. Não queira servir a Deus fazendo também o que agrada o lado contrário. Porque tem pessoas que é assim. Ora está agradando a Deus, ora está agradando o diabo. Vive essa via dupla, né? Essa mão dupla. Então a gente vê ali que mesmo os moradores da cidade ali de Jabes de Gileade querendo fazer uma aliança ali com o rei Naás, né, o rei dos Amonitas, para então estar ali servindo ao rei Naás, o rei Naás achou isso pouco. Ele não se conformou, ele não se contentou apenas com essa proposta que os israelitas fizeram para ele, que o povo de Deus fez. Faça a aliança conosco e nós te serviremos. Ele achou isso pouco. O rei Naás, na verdade, ele queria humilhar o povo de Deus. Ele queria trazer vergonha para toda a nação de Israel. Vergonha perante as outras nações e perante o próprio povo de Deus. Olha só o que ele diz aí no versículo 2, né? Quando o povo no versículo 1 diz aí, 1 Samuel 11, versículo 1, vai dizer que Naás cercou toda a cidade de Jabes, né? Sitiou. E aí então os homens da cidade de Jabes vai e diz: faz aliança conosco e te serviremos. Aí olha a resposta dele no versículo 2. O versículo 2 diz assim: porém Naás, o rei amonita, lhes respondeu: eu farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Olha só, meu. Ele diz: eu irei fazer aliança com vocês, mas sob uma condição: que os olhos de vocês sejam arrancados, o olho direito seja vazado, para que eu traga assim vergonha sobre todo o povo de Israel. Queridos, o objetivo ali de Naás, inimigo do povo de Deus, era justamente esse. Além de destruí-los, né, futuramente ele ia destruí-los. O inimigo não tem compaixão de ninguém, do outro. Ele queria trazer vergonha sobre todo o povo de Deus. Esse era o objetivo dele. Arrancando o olho esquerdo de todos os moradores ali da cidade de Gileade. E aí o povo pede 7 dias a ele, né? No versículo 3 vai dizer assim: então os anciãos de Jabes lhe disseram: nos conceda 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites, territórios de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. E dentro desses 7 dias, Saul, que já havia sido escolhido, ainda não tinha tomado posse como rei, mas Saul reúne um exército, já tomado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito de Deus. Ele reúne um exército de 330 homens, 1000 homens, e vai lá e salva o povo da cidade de Jabes.
Mas o que a gente quer destacar aqui é o objetivo que o inimigo queria ali com o povo de Deus. Trazer vergonha sobre todo Israel, sobre todo o povo de Deus. Queridos, infelizmente o diabo ele tem conseguido. Infelizmente o diabo, que é o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Porque a nossa luta hoje, Paulo vai dizer, que não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. E sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta hoje, o nosso inimigo é espiritual. Você não deve mais guerrear com ninguém, puxar uma arma para ninguém. Você não deve mais combater o homem, querer derramar sangue, matar. Porque a nossa luta não é mais contra carne e sangue. É espiritual. E no âmbito espiritual, muitas pessoas têm se rendido a Satanás. E infelizmente, o diabo tem trazido vergonha sobre a vida de muitos servos e servas de Deus. Infelizmente. Pessoas que serviam a Deus e hoje não servem mais. Pessoas que serviam a Deus e hoje estão afastadas. E o pior é que tem muitas que hoje estão afastadas que até escarnecem da palavra de Deus. Às vezes se tornam piores do que o ímpio. Tem pessoas ímpias que ainda respeitam a palavra de Deus. Não tem compromisso, mas respeitam. E tem pessoas que serviam a Deus que hoje não servem mais e até escarnecem da própria palavra do Senhor. Virou as costas totalmente para servir ao inimigo. E tem pessoas, queridos, que estão dentro das igrejas, cristãos, crentes, mas estão permitindo que o diabo traga vergonha para toda a igreja, para todo o povo de Deus através das suas vidas. Pessoas que estão se permitindo serem usadas pelo inimigo para poder estar trazendo escândalo, para poder estar trazendo vergonha para o povo de Deus, dentro das igrejas mesmo. E a gente vê ali que este era o objetivo de Naás, rei dos Amonitas, inimigo do povo de Deus. Ele queria trazer vergonha ali para a nação de Israel. Falou: eu aceito a aliança que vocês querem fazer comigo, agora eu vou impor uma condição. Eu não mato vocês, deixo todo mundo vivo, vocês vão me servir, vão ser meus escravos, meus servos, mas tem uma condição. Todos os olhos direitos, o olho direito de cada um tem que ser arrancado, tem que ser vazado o olho direito, para que eu traga vergonha para todo o povo de Israel. Aí eles ficaram em apuros. Eles foram atrás de socorro. E Deus mandou um libertador. Como nos nossos dias, Deus enviou o nosso libertador. É Jesus, meu irmão. O inimigo está aí para roubar, matar e nos destruir. Jesus é esse libertador, como foi Saul para aquele povo naqueles dias. Saul foi lá e os livrou das mãos dos inimigos. Jesus é aquele que nos livra também da mão do nosso inimigo. Mas você precisa estar servindo a Ele, servindo a Deus com toda a inteireza do seu coração, com toda fidelidade, para que você possa ter esse livramento também. Este era o objetivo do rei Naás, inimigo do povo de Deus. Trazer vergonha para todo o povo de Deus. Este também é o objetivo do diabo. Este é o objetivo de Satanás. Trazer vergonha e trazer escândalo para a igreja de Deus. Vergonha e escândalo para as nossas vidas. Esse é o intuito, é o objetivo. Agora não permita não, meu irmão. Não permita que o inimigo te use para essa finalidade. É triste, e muitos sabem disso e conhecem pessoas que permitiram e estão permitindo que o inimigo use a vida deles para estar trazendo vergonha, para estar trazendo escândalo para a palavra de Deus, para o Evangelho do Senhor. Quando é que o inimigo nos usa para esta finalidade, meu irmão? Só um exemplo aqui. Quando ao invés de você amar, você odeia o seu próximo.
Quando ao invés de estarmos amando, nós estamos odiando uns aos outros, mesmo sendo cristãos. Não pense que o cristão não tem muito cristão aí que não odeia, não. Infelizmente tem. Tem cristãos aí que receberam Jesus como Senhor, mas não perdoa o seu próximo. Jesus disse lá em João 13:34: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Assim como eu também vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Você é cristão? Você é cristã? Então não traga vergonha, não traga nenhum tipo de escândalo para a palavra de Deus. Porque você está odiando alguém. Porque você odeia seu irmão. Porque você odeia o seu próximo. Faça isso não. Isto é o que o inimigo quer. Mas Deus quer que você perdoe. Jesus quer que você perdoe. Inclusive na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina, na oração, a perdoar. Inclusive na oração do Pai Nosso, Ele diz, olha, Ele nos ensina a orar assim para Deus: Senhor, nos perdoe, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem nos ofendido. Nos perdoe da mesma forma, assim como eu tenho perdoado ao meu irmão. Já pensou se Deus lhe perdoasse da mesma forma como você tem perdoado ao seu irmão? Se você perdoou de verdade e quer bem a ele, e está disposto a estender a mão até para ajudar aquela pessoa, é assim que Deus vai te perdoar também. Mas se você perdoou dizendo, ó, eu não quero nem conversa, não quero nem aproximação, é ele lá e eu cá. Eu perdoei, mas eu não quero chegar nem perto, não quero nem dar muita conversa. É assim também que Deus vai te perdoar. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar assim: Senhor, perdoe as nossas ofensas da mesma forma como eu tenho perdoado. Se você está perdoando querendo afastamento, você está pedindo a Deus para que Ele te perdoe, mas que Ele te queira afastado. E nós, afastados de Deus, meu irmão, o inimigo nos destrói direitinho. O inimigo nos usa para trazer vergonha ao povo de Deus. Afastados de Deus, você vai ser sempre um canal para que o inimigo traga vergonha ao povo de Deus. Você vai ser sempre um motivo de tropeço na vida de alguém. Você vai ser sempre motivo de escândalo para o Evangelho. Então não se afaste não. Perdoe como você quer também ser perdoado por Deus. A Bíblia diz que aquele que odeia está em trevas. Como eu posso ser cristão, dizer que sirvo a Deus, que sou filho de Deus, mas odeio? E a Bíblia vai dizer que aquele que odeia está em treva, mas aquele que ama permanece na luz. Está na luz e permanece na luz. 1 João 2, versículo 10 e 11 diz assim: Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, se você até hoje tem andado nas trevas, mesmo sendo cristão, mesmo dizendo que tem Jesus na sua vida, passe a andar na luz, meu irmão. Saia das trevas. Perdoe e ame aquele que quis o seu mal, que quis te derrubar. Você tem Cristo, você tem Deus no coração. Essa pessoa talvez não tenha. É digna de compaixão até de suas orações. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mateus 5, 43 até o 45. Faça isso. Não permita que o inimigo traga vergonha sobre você, sobre a sua família e sobre a igreja de Deus através da sua vida. Permita não. Seja um vaso de honra. Seja sempre um vaso de honra na presença do Senhor, meu irmão. Permita não que o inimigo venha trazer vergonha. Nem sobre a sua vida, nem de sua família. E principalmente sobre a igreja de Deus. Diga não para as tentações.
Diga não para a mentira. Diga não para o dinheiro fácil, desonesto. Diga não para as propostas indecentes, ilícitas, que não agradam a Deus. Diga não para tudo isso. Sirva a Deus, não sirva ao inimigo, não. Não traga vergonha para o povo de Deus, não, e nem para a sua vida. Diga não para tudo aquilo que queira fazer de você um tropeço, para que outros não conheçam a palavra de Deus. O inimigo quer fazer de você um tropeço na vida de outros. O inimigo, através de sua vida, quer trazer vergonha para o Evangelho, escândalo, para que outros vejam, se escandalizem e não queiram o Evangelho para si, não queiram entregar suas vidas para Jesus. Então diga não a tudo aquilo que queira fazer de você um motivo de tropeço, para que outros não conheçam o Evangelho do Senhor. Eu encerro aqui deixando 1 Coríntios 10, versículo 32, que diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por este momento de estarmos aqui refletindo na Tua Palavra. Que o Senhor possa estar indo ao encontro de cada filho Teu, de cada ouvinte neste momento, atendendo-os nos seus pedidos, socorrendo-os nas suas necessidades, curando até mesmo aqueles que estão enfermos, Pai. Ouça a oração de cada um que está clamando por Ti neste momento, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando condições de estarmos sempre Te servindo com toda a inteireza de nosso coração. E que nós não venhamos a ser jamais vergonha, motivo de tropeço ou de escândalo para a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê um dia, uma semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.